E aí, pessoal, tudo certo? Se você já ralou tentando corrigir dados num banco de dados que, sabe, nunca batem direitinho, você sabe a dor de cabeça que isso é. Mas hoje a gente vai dominar de vez a combinação do update com like. É uma técnica super poderosa para resolver essas inconsistências chatas. Bora lá? Sabe aquela situação? Você olha o banco e tem e-mail com domínio antigo, nome de cliente escrito de tudo que é jeito, fazer essa limpeza na mão, impossível, né? A boa notícia é que tem um jeito bem mais inteligente de automatizar isso com SQL, e é exatamente isso que a gente vai ver agora. Então, qual que é o nosso grande desafio? Um update normal, com a cláusula where e o sinal de igual, é como usar uma chave específica para uma fechadura específica. Só funciona se a correspondência for 100% perfeita. Mas e quando nossos dados estão meio amassados, com pequenas variações? A chave simplesmente não entra. Não vai rolar. E essa bagunça pode ser qualquer coisa. Um nome de cliente escrito Ana com A maiúsculo e depois Ana tudo minúsculo. E-mails de um domínio que a empresa nem usa mais. Ou uma palavra-chave importante perdida no meio de uma descrição gigante. Tentar usar um where nome igual a Ana para consertar isso é tipo tentar pescar com um arpão. Você até pega um, mas a maioria dos peixes vai escapar. E é exatamente aqui que a mágica acontece. Eu apresento a vocês a solução definitiva para isso, o update com like. A grande virada de chave é que, em vez de buscar valores exatos, a gente vai começar a buscar por padrões. Essa pequena mudança de mentalidade é o que transforma o nosso trabalho de impossível para totalmente viável. Olha só, a estrutura geral do comando é bem familiar, né? A gente ainda tem o update e o set, definindo o que vai mudar. Mas o grande segredo, o pulo do gato, está ali no where. No lugar do sinal de igual, a gente usa o operador like e passa para ele um padrão que o banco de dados tem que procurar. E como é que a gente cria esses padrões? Usando os coringas ou wildcards. Pensa neles como superpoderes do like. O sinal de porcentagem, o porcento, substitui qualquer coisa. Pode ser nada, um caractere ou uma frase inteira. Já o underline, o under, é mais específico. Ele substitui exatamente um único caractere. São essas duas ferramentas que dão toda a flexibilidade para a gente. Bom, chega de teoria, né? Vamos botar a mão na massa com os exemplos bem práticos. Porque é na ação, vendo o código rodar, que a gente realmente entende o poder desse comando. Nosso primeiro cenário é um clássico. Todo mundo já passou ou ainda vai passar por isso. A empresa faz um rebranding, muda de nome e agora a gente precisa atualizar centenas, talvez milhares de e-mails que ainda estão com o domínio antigo. Dá uma olhada nesse código. Primeiro a gente diz update usuários e depois set email igual a... Aqui, em vez de colocar um valor fixo, a gente usa a função replace. Ela vai pegar o valor que já existe no e-mail, encontrar o texto @empresaantiga.com e simplesmente substituir por @empresa.com. Mas o truque mesmo está no where email like %@empresaantiga.com. É essa linha que garante que a gente só vai mexer nos e-mails certos. Vamos quebrar essa lógica. O like com a porcentagem na frente, por cento, tá dizendo o seguinte pro banco: olha, não me importa o que vem antes do arroba, pode ser qualquer coisa. O que eu quero é que você encontre para mim qualquer e-mail que termine com @empresaantiga.com. Simples assim. Uma vez que ele acha essas linhas, a função replace entra em ação e faz a troca cirúrgica, só do domínio, sem mexer no nome do usuário. É ou não é uma combinação perfeita? Agora, vamos para outro caso super comum. Padronização de dados. Imagina uma coluna de cidades onde Rio de Janeiro aparece de vários jeitos. Rio de Janeiro, tudo bagunçado. A gente vai usar o like para achar todas as cidades que têm a palavra Rio e padronizar tudo para maiúsculas. E o código para fazer isso é incrivelmente simples, olha só. A gente usa update, clientes, set cidade igual a upper cidade. A função upper simplesmente pega o que está na coluna cidade e joga para a caixa alta. E o nosso filtro, where cidade like %Rio, garante que essa transformação só vai acontecer nas cidades que têm Rio no nome. E aqui a gente vê a beleza do coringa dos dois lados. %Rio vai encontrar a palavra Rio em qualquer lugar, não importa se está no começo, como em Rio de Janeiro, ou no meio, como em 3 rios. Todos eles vão ser selecionados. E aí, a função upper entra e deixa tudo padronizado. Lindo, né? Ok, agora é aquele momento sério. Aquele momento com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O update com like é uma ferramenta fantástica, sensacional, mas um erro aqui, um descuido, e você pode corromper milhares de registros em questão de segundos. Então, vamos falar de segurança. E a regra de ouro, a mais importante de todas, a que você tem que lembrar sempre é essa. Sempre, mas sempre mesmo.
Teste o seu filtro com um Select antes de rodar qualquer update. Você precisa ter certeza absoluta de quais linhas vão ser afetadas. Pessoal, esse slide aqui é a sua regra de ouro na prática. Sempre, antes de sequer pensar em rodar um update, você copia a sua cláusula where inteira e cola num select asterisco. À esquerda, a gente vê o teste seguro, o select, que vai te mostrar exatamente quais linhas vão ser alteradas. É a sua rede de segurança. Só depois que você olhar, analisar e confirmar que são os dados certos, aí sim você executa o update da direita. Isso não é opcional, é essencial. Então, resumindo a segurança em 3 passos. Primeiro, como já falamos, sempre teste com Select. Segundo, muito cuidado com filtros genéricos demais. Um like %A, por exemplo, pode pegar metade do seu banco de dados por acidente. Tem que ser específico. E terceiro, lembre-se do Case Sensitivity, a diferença entre maiúsculas e minúsculas. Para garantir que você pegue Ana e Ana, use algo como where lower coluna like %Ana%. Isso joga tudo para minúsculo antes de comparar e evita erros. Mas e se a gente precisar de um controle ainda mais fino? O like não precisa trabalhar sozinho. A gente pode e deve combinar ele com outros operadores como AND e OR para criar filtros absurdamente precisos. Olha esse exemplo que legal. Digamos que a gente queira categorizar como eletrônicos todos os produtos que são fones de ouvido, mas só os mais caros, os premium. A gente usa where nome like %fone para achar tudo que tem fone no nome. E adiciona AND preço maior que 100 para filtrar só aqueles que custam mais de 100. O ponto-chave aqui, a grande sacada, é o AND. A atualização só vai acontecer se as duas condições forem verdadeiras ao mesmo tempo. Então, um fone de ouvido que custa R$50 não vai ser alterado. Um carregador que custa R$150 também não. O controle é absoluto. Beleza, estamos chegando no final. Vamos amarrar tudo que a gente aprendeu aqui para entender o verdadeiro valor dessa técnica no dia a dia. O que a gente viu hoje vai muito além de uma simples sintaxe de SQL. É, na verdade, uma nova forma de enxergar os seus próprios dados. Dominar o like no update significa parar de ver apenas texto solto e começar a identificar padrões. É isso que transforma um problema de limpeza de dados que levaria horas de trabalho manual em um script que roda em segundos. Então, eu deixo uma pergunta no ar para todo mundo pensar. Que problema aí nos seus dados, que antes parecia impossível de resolver, agora você consegue enxergar um padrão para corrigir usando um update com like? Pensa nisso. E aí, se esse conteúdo te ajudou a clarear as coisas, se deu aquele clique, deixa o seu like, compartilha com um colega de trabalho que também sofre com isso e, claro, segue o canal para mais dicas como essa. E deixa aqui nos comentários qual outro comando ou técnica de SQL você gostaria de ver numa próxima análise. A sua sugestão pode virar nosso próximo tema. E para fechar, uma última pergunta para nossa comunidade. Estamos pensando em criar uma área de membros com conteúdo mais aprofundado, exclusivo. Eu queria muito saber a opinião de quem acompanha o trabalho. Qual seria um valor mensal justo por isso? Deixem as sugestões aí nos comentários porque o feedback de vocês é o que guia a gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.